Ele forçou sua esposa grávida a se ajoelhar na chuva durante a noite toda, mas o que aconteceu em seguida vai te chocar. Fique até o fim, pois o desenrolar da história vai te deixar sem ar. A chuva caía em torrentes implacáveis, encharcando a silenciosa rua no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas em frente a uma casa em particular, a tempestade não era nada comparada à crueldade que se desenrolava em seu quintal. A jovem Emília Carvalho, seu corpo frágil e as mãos trêmulas, ajoelhava-se sobre o concreto frio da garagem. Seu ventre, inchado com uma nova vida, tornava cada respiração pesada, cada segundo mais perigoso. No entanto, seu marido, Miguel Carvalho, permanecia à porta, de braços cruzados, os olhos duros como pedra. Fique aí, ele latiu, sua voz fria e impiedosa. Você não vai se levantar até aprender seu lugar. Emília tremia, seu vestido encharcado grudado na pele, o cabelo colado ao rosto pálido. Lágrimas se misturavam com a chuva que escorria por suas bochechas, mas ela não emitia som. Ela já havia chorado muitas vezes antes, e naquela noite, ela sabia que o choro não mudaria nada. Os vizinhos observavam por entre as cortinas. Alguns balançavam a cabeça, horrorizados, mas ninguém se atrevia a se aproximar. Eles já tinham testemunhado o temperamento de Miguel. Eles tinham ouvido seus gritos tarde da noite, as portas batendo, o som de vidro quebrando, e agora viam a crueldade máxima, uma esposa grávida punida como uma criança, humilhada na frente de todo o bairro. Dentro da casa, o telefone de Miguel vibrou. Ele deu uma olhada na tela, um sorriso malicioso se formando no canto dos lábios, uma mensagem de sua amante secreta. Enquanto sua esposa sofria lá fora na tempestade, ele respondia com palavras doces a outra mulher, como se Emília não passasse de um estorvo. Emília abaixou a cabeça, seus lábios sussurrando orações que ninguém podia ouvir. Ela não estava mais orando por si mesma. Estava orando pelo pequeno coração que batia dentro dela, a criança que não tinha voz, não tinha escolha, presa naquele pesadelo com ela. Seus joelhos doíam, pressionados contra a superfície dura. Seus braços envolviam o estômago de forma protetora, protegendo seu bebê não nascido do frio da melhor maneira que podia. As horas se arrastaram. A meia-noite chegou e passou. A chuva não parou. E a crueldade de Miguel também não. Letícia Santos, a melhor amiga de Emília e enfermeira em uma clínica local, passou de carro depois de seu turno noturno. Seus faróis capturaram a visão de Emília no chão. Ela ofegou, encostou o carro, mas quando abriu a porta, o olhar de Miguel a deteve. "Deixe-a", ele rosnou. "Isso é entre marido e mulher." Os punhos de Letícia se cerraram. Seu coração doeu ao ver a amiga tão destruída, mas ela sabia que enfrentar Miguel sozinha era perigoso. Ela sussurrou através da chuva, sua voz tremendo, mas cheia de determinação. "Emília, aguente firme. Você é mais forte do que ele pensa. Este não é o fim." Os olhos de Emília brilharam com uma fraca faísca de esperança, mas seu corpo estava muito fraco para responder. Ela fechou os olhos, sua respiração superficial, enquanto o trovão rugia no céu. E então, enquanto um relâmpago iluminava o céu noturno, algo dentro de Emília mudou. Uma decisão começou a se formar, enterrada no fundo de sua dor, uma decisão que mudaria tudo. Pois naquela noite, enquanto seu marido acreditava tê-la quebrado, Emília silenciosamente prometeu que um dia ele enfrentaria o impensável. Antes daquela noite de tempestade, antes da punição cruel que deixou seu corpo tremendo na chuva, Emília Carvalho era uma mulher muito diferente. Ela nasceu em uma pequena cidade em Minas Gerais, criada por pais trabalhadores que lhe ensinaram os valores da bondade, sacrifício e esperança. Emília cresceu modestamente, nunca cercada por riqueza,
mas sempre cercada por amor. Ela era o tipo de garota que sorria mesmo quando seu coração estava pesado. O tipo de filha que levava as compras para casa para sua mãe sem reclamar. E o tipo de amiga que ficava acordada até tarde, ouvindo os problemas dos outros, mesmo quando tinha os seus próprios. Seus sonhos nunca foram extravagantes. Ela queria uma família, um lar seguro e alguém que a amasse incondicionalmente. Esse sonho simples foi o que a fez se apaixonar tão profundamente por Miguel Carvalho. Ele já tinha sido charmoso, com palavras doces, mãos gentis e promessas de para sempre. Emília, com apenas 21 anos quando se conheceram, acreditou ter finalmente encontrado o homem que a protegeria. Ele a conquistou com jantares, flores e risos. Ela viu nele o futuro que sempre desejara, um marido que construiria uma vida com ela, um pai que amaria seus filhos. Quando se mudaram para o Rio de Janeiro após o casamento, o mundo de Emília mudou. Ela deixou para trás seus pais, seus amigos de infância e o conforto do familiar. Miguel insistiu em começar do zero, longe de todos que ela conhecia. A princípio, ela pensou que era romântico o fato de ele querer que construíssem uma vida juntos em um novo lugar. Mas com o tempo, ela começou a perceber a verdade. O isolamento não era amor, era controle. As palavras de Miguel se tornaram mais afiadas, sua paciência mais curta. Ele criticava a maneira como ela se vestia, a maneira como ela cozinhava, até mesmo a maneira como ela falava. Emília, ansiosa para agradar, se esforçava cada vez mais, acreditando que a raiva dele era culpa dela. Ela pensava que, se o amasse mais, se tornasse a esposa perfeita, ele voltaria a ser o homem por quem ela se apaixonou. Seu emprego como secretária em um pequeno escritório de advocacia lhe proporcionava uma breve fuga, mas Miguel controlava até isso. Ele exigia saber quando ela saía do trabalho, com quem falava e por que às vezes sorria ao chegar em casa. O ciúme o consumia, e Emília, tão gentil como era, nunca revidava. Ela abaixava a cabeça, aguentava os gritos e orava para que as coisas mudassem quando o bebê nascesse. Mas no fundo, rachaduras começaram a se formar. Emília não era fraca, mesmo que o mundo a visse assim. Ela carregava a força de sua criação, uma força que nem ela sabia que ainda possuía. Estava enterrada sob camadas de medo e silêncio, mas estava lá, esperando. A noite na chuva não foi a primeira vez que Miguel quebrou seu espírito, mas foi o momento em que ela percebeu que algo tinha que mudar. Enquanto seu corpo tremia sob a tempestade, a mente de Emília voltou às palavras de seus pais. Você merece respeito, Emília. Nunca se esqueça do seu valor. Essas palavras ecoavam mais alto do que os insultos de Miguel. Pela primeira vez em anos, ela começou a se perguntar se a sobrevivência significava mais do que apenas aguentar. Talvez a sobrevivência significasse a fuga, e enquanto seu filho não nascido crescia dentro dela, Emília sabia que não estava mais lutando apenas por si mesma. Ela estava lutando por duas vidas. Se Emília Carvalho era o símbolo de uma resistência silenciosa, Miguel Carvalho era a personificação do encanto transformado em veneno. Para o mundo exterior, Miguel parecia o tipo de homem que muitas mulheres sonhavam em casar. Alto, confiante, com cabelo escuro bem penteado e um terno elegante de seu emprego em gestão corporativa, ele projetava a imagem de sucesso. Colegas admiravam sua ambição. Os vizinhos o consideravam respeitável e, por anos, a própria Emília acreditou que tinha sorte em chamá-lo de marido. Mas por baixo da aparência polida havia algo muito mais sombrio. Miguel era um homem que desejava controle, não amor. Ele não queria apenas uma esposa, ele queria uma posse. Quando Emília o conheceu, ele desempenhou o papel do cavalheiro perfeito. Ele ouvia suas histórias, segurava sua mão em público
e sussurrava promessas de segurança. Mas assim que a aliança estava em seu dedo, sua verdadeira natureza começou a vir à tona. Os hábitos de controle começaram pequenos. Ele lhe dizia quais roupas pareciam apropriadas, insistindo que queria apenas que ela estivesse no seu melhor. Ele corrigia a maneira como ela falava, alegando que estava a ajudando a soar mais inteligente. A princípio, Emília confundiu isso com cuidado, mas logo as correções se tornaram críticas e as sugestões se tornaram exigências. Miguel prosperava com as aparências. Para seus colegas de trabalho, ele era um marido dedicado, frequentemente levando Emília a festas de escritório com um braço protetor em sua cintura. Para os vizinhos, ele falava com orgulho da culinária de sua esposa, como se ela fosse a dona de casa perfeita. Mas a portas fechadas, seu orgulho se transformava em desprezo. Um jantar queimado, um documento fora do lugar, até mesmo uma leve hesitação ao responder suas perguntas, podiam despertar sua raiva. Sua raiva nem sempre era alta. Às vezes, era um silêncio arrepiante, um olhar que perfurava o espírito de Emília. Outras vezes, explodia em gritos que faziam as paredes tremerem. Ele raramente levantava a mão, mas o peso de suas palavras era suficiente para deixar feridas que ninguém podia ver. Quando Emília engravidou, a atitude de Miguel se tornou mais fria. Ele não celebrou a notícia. Em vez disso, ele tratou o bebê como um incômodo, algo que distrairia Emília de seus deveres como esposa. Ele começou a voltar para casa mais tarde, com cheiro de perfume que não era o dela, dando desculpas sobre reuniões de trabalho e prazos apertados. Emília sabia no fundo que havia outra mulher. Miguel acreditava que era intocável. Seu charme enganava os outros, e seu controle sobre Emília o fazia se sentir poderoso. Ele pensava que o silêncio dela era fraqueza. Ele pensava que a obediência dela significava que ele a tinha quebrado completamente. Mas o que Miguel nunca entendeu foi que o verdadeiro poder não vem do medo. Ele vem do amor. E enquanto sua crueldade crescia, a força silenciosa de Emília esperava, se acumulando como uma tempestade sob a superfície. Por enquanto, no entanto, Miguel permanecia incontestado em seu reino. Ele caminhava pela vida com arrogância, descartando as lágrimas de sua esposa como exagero, tratando seus sacrifícios como sem sentido. Para ele, Emília não era uma parceira. Ela era propriedade. E ainda assim, a ironia era cruel. Miguel acreditava ter tudo sob controle, mas sua própria arrogância estava plantando as sementes de sua queda. Porque enquanto Miguel pensava que estava destruindo sua esposa, ele estava, sem saber, criando a mulher que um dia o faria se ajoelhar. O casamento deveria ser um refúgio seguro, um lugar onde o amor cresce mais forte com o tempo. Mas para Emília e Miguel Carvalho, sua casa no Rio de Janeiro se tornou um campo de batalha disfarçado de casa. As paredes que antes ecoavam com risos agora absorviam silêncio, discussões e o som de portas batendo. No início, Emília tentou se agarrar à esperança. Ela dizia a si mesma que o estresse no trabalho de Miguel explicava seu temperamento, que talvez, quando o bebê chegasse, as coisas melhorassem. Ela cozinhava suas refeições favoritas, mantinha a casa impecável e forçava sorrisos sempre que ele olhava para ela. Mas nada era suficiente. Quanto mais ela dava, mais ele exigia. E quanto mais ele exigia, mais a desprezava por não atingir padrões impossíveis. A crueldade de Miguel nem sempre vinha em gritos. Às vezes, era uma observação cortante durante o jantar, como: "Não é de admirar que você nunca foi promovida, você é muito lenta." Outras vezes, era um aceno desdenhoso de sua mão quando ela tentava compartilhar seus sentimentos. Ele tratava a gravidez dela como se fosse um incômodo,
brincando com seus amigos que ela estava ficando muito grande para ser atraente. Emília se sentava no quarto depois, uma mão na barriga, sussurrando desculpas para a criança dentro dela, como se tivesse falhado antes mesmo de se tornar mãe. As noites ficaram mais frias. Miguel começou a sair até tarde, suas desculpas se acumulando como mentiras não mais escondidas. Emília sentia o cheiro de perfume em suas roupas, notava manchas de batom na gola e sentia o estômago se revirar. Ela queria confrontá-lo, exigir a verdade, mas o medo sempre a impedia. Medo de sua fúria, medo do que ele poderia fazer se ela se atrevesse a falar. Os vizinhos começaram a notar. Eles viam Emília andando mais devagar, carregando as compras sozinha, enquanto Miguel ria com outra pessoa ao telefone. Eles ouviam discussões abafadas através das paredes finas e sussurravam entre si. Mas ninguém se manifestava. As pessoas tinham medo de se envolver. Aos olhos deles, Emília era apenas mais uma esposa presa em um casamento conturbado. Uma noite, as máscaras caíram completamente. Miguel, meio bêbado depois de uma saída, invadiu a casa. Ele acusou Emília de tê-lo envergonhado em um evento de trabalho mais cedo, mesmo que ela não tivesse comparecido. Suas palavras eram afiadas, cruéis e irracionais. Emília ficou em silêncio, segurando o estômago, com os lábios tremendo. Finalmente, ela sussurrou: "Miguel, por favor, estou carregando seu filho." A resposta dele foi arrepiante. "Esse bebê não importa para mim. Você não importa para mim. A única coisa que importa é que você faça o que eu digo." Naquele momento, Emília sentiu algo dentro dela se quebrar. Não seu amor, pois o amor já havia murchado, mas a ilusão a qual ela se agarrou por tanto tempo. A ilusão de que aquele casamento ainda poderia ser salvo. Ainda assim, ela ficou. Não porque o amasse mais, mas porque o medo a mantinha refém e porque ela ainda não via uma saída. Cada dia se tornou uma sobrevivência. Cada noite se tornou uma oração para que o amanhã fosse diferente, mas o amanhã nunca mudava. O amanhã só trazia mais crueldade, mais humilhação, mais silêncio. E enquanto o casamento apodrecia por dentro, Emília começou a perceber que o homem em quem ela uma vez confiou seu coração não era apenas indelicado, ele era perigoso. A noite que mudou tudo começou com uma tempestade sobre o Rio de Janeiro. Nuvens escuras engoliram o céu, raios dividiram o céu e trovões sacudiram a terra. Para a maioria das famílias, era uma noite para se reunir em casa, para compartilhar o calor enquanto a chuva batia nas janelas. Mas para Emília Carvalho, tornou-se a noite mais cruel de sua vida. Miguel chegou em casa mais tarde do que o normal, o cheiro de álcool forte em seu hálito. Sua camisa estava desabotoada e Emília notou um leve traço de perfume, que não era o dela. Ela estava no balcão da cozinha preparando chá, suas mãos tremendo. Ela esperava que a noite fosse calma. Estava cansada, seu corpo pesado com a gravidez e seu espírito exaurido por semanas de tensão. "Onde você estava?" Ela perguntou suavemente, sua voz cuidadosa, quase implorante. Os olhos de Miguel se estreitaram. "Não comece!" Ele cortou, jogando as chaves na mesa. "Não preciso te dar satisfação." Emília engoliu em seco, seu coração batendo forte. Ela queria ficar em silêncio, para evitar a tempestade que via se formando em seus olhos, mas algo dentro dela cedeu. Pela primeira vez em meses, ela se atreveu a fazer a pergunta que a assombrava. "Tem mais alguém?" A sala ficou em silêncio. O rosto de Miguel se contorceu de fúria, sua mandíbula se apertando enquanto seus punhos se fechavam. "Como ousa?" Ele rugiu, batendo a mão no balcão. "Você acha que pode me acusar? Você acha que tem o direito?" Emília se encolheu, suas mãos instintivamente se movendo para proteger o estômago. "Miguel, por favor,
Eu só preciso da verdade. A verdade? A risada dele foi afiada, cruel. A verdade é que você é ingrata. Eu te dou tudo e é assim que você me retribui. Ótimo. Se você quer me questionar, então vai aprender o que acontece quando você esquece seu lugar. Antes que ela pudesse reagir, Miguel a arrastou para a porta da frente, ignorando seus apelos. A tempestade rugia lá fora, a chuva cortando lateralmente com o vento. Ele a empurrou para o concreto frio da garagem. Ajoelhe-se, ele ordenou. Miguel, por favor, estou grávida, ela implorou, sua voz falhando. Ajoelhe-se, ele gritou novamente, seu rosto contorcido de raiva. Seus joelhos atingiram o chão, uma dor aguda percorrendo seu corpo. A chuva a encharcou instantaneamente, seu vestido grudando na pele. O vento uivava, os raios iluminavam seu rosto pálido e os trovões ecoavam como uma batida de tambor cruel. Dentro de casa, vizinhos espiaram através das persianas, seus sussurros se misturando com a tempestade. Letícia Santos, voltando para casa tarde do trabalho, desacelerou seu carro quando viu Emília ajoelhada sob a chuva. Seu coração se apertou, mas o olhar de Miguel da porta a congelou no lugar. Deixe-a! Ele rosnou quando Letícia abriu um pouco a janela. Isso é entre nós. Lágrimas embaçaram a visão de Emília, mas ela não se moveu. Ela abraçou o estômago, sussurrando para a criança não nascida, prometendo proteção mesmo enquanto sua própria força desaparecia. As horas se arrastaram. A meia-noite chegou. Miguel nunca a chamou para dentro. Quando a tempestade atingiu seu pico, os lábios de Emília estavam azuis, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Ela fechou os olhos, sentindo sua força escapar. E naquela chuva gelada, Emília percebeu que a crueldade de seu marido nunca terminaria, a menos que ela encontrasse uma maneira de terminá-la por si mesma. Na manhã seguinte à tempestade, o bairro parecia limpo. As árvores gotejavam a chuva restante, as ruas brilhavam sob a luz do sol e os pássaros cautelosamente voltaram para o céu. Mas dentro da casa dos Carvalho, nada estava limpo, nada estava curado. Emília estava encolhida na beira da cama, suas roupas úmidas, seu corpo tremendo de febre. O cabelo grudado na testa e os lábios pálidos. Cada respiração era superficial, cada movimento pesado. Miguel, como se nada tivesse acontecido, assobiava na cozinha enquanto fazia café. Ele olhou para ela brevemente antes de murmurar. Você causou isso a si mesma. Talvez agora você aprenda. As palavras dele a cortaram mais fundo do que a chuva jamais poderia. Emília não respondeu. Sua voz havia sido roubada pela exaustão, pelo medo, pelo peso da humilhação que pesava em seu peito como uma pedra. Ela tocou o estômago suavemente, o alívio a inundando quando sentiu o leve chute de vida dentro. Seu bebê ainda estava firme. Esse pensamento era a única coisa que a impedia de se quebrar completamente. O silêncio na casa era sufocante. Miguel rolou o telefone, sorrindo levemente para mensagens de texto que Emília sabia que não eram do trabalho. Ele saiu para o dia sem dizer uma palavra, deixando Emília sozinha com seu corpo frágil e seus pensamentos intermináveis. As horas se passaram em silêncio. Emília tentou se sentar, mas a dor percorreu suas pernas, doloridas de se ajoelhar a noite toda. Ela mancou até o banheiro, vislumbrando-se no espelho. O que a encarava não era a mulher que ela conhecia. Suas bochechas estavam fundas, seus olhos inchados, seu espírito quase invisível. Ela mal reconhecia a garota que uma vez sonhou com amor e segurança. Ela pressionou a palma da mão no vidro, sussurrando suavemente. Você tem que sobreviver. Pelo bebê. Por nós. Mas sobreviver significava silêncio. Se ela chorasse, Miguel a chamaria de fraca. Se ela resistisse,
ele a puniria novamente. Então Emília carregou seu sofrimento em silêncio, escondendo seus hematomas sob mangas compridas, cobrindo sua dor com sorrisos frágeis quando os vizinhos perguntavam como ela estava. Letícia, sua única amiga, percebeu a verdade. Ela passou por lá naquela noite com compras, fingindo ser apenas uma visita casual. Quando Miguel saiu do quarto, Letícia apertou as mãos de Emília com força. Você não pode continuar vivendo assim, ela sussurrou. Os olhos de Emília se encheram de lágrimas, mas ela balançou a cabeça. Não tenho para onde ir, sem dinheiro, e estou grávida. Que escolha eu tenho? O coração de Letícia doeu, mas ela viu uma faísca nos olhos de Emília que não estava lá antes. Uma força silenciosa enterrada sob o sofrimento, esperando para ressurgir. Naquela noite, Emília ficou acordada, ouvindo o som da respiração constante de Miguel ao lado dela. Ela olhou para o teto, com a mão descansando em sua barriga, sua mente correndo. A punição havia quebrado algo. Sim, mas também havia despertado algo novo. Ela não podia continuar assim. Ela não permitiria que seu filho crescesse com medo. E no silêncio daquela longa noite, Emília fez seu primeiro voto não dito. Um dia, ela encontraria uma saída, custasse o que custasse. Letícia Santos conhecia Emília desde os tempos da faculdade. Elas se conheceram em um grupo de estudos, duas garotas tímidas, que se uniram por café até tarde da noite e sonhos sobre o futuro. Letícia sempre admirou o coração gentil de Emília, mas também sabia que a gentileza a tornava vulnerável. Quando Emília se casou com Miguel e se mudou para o Rio de Janeiro, Letícia se preocupou, mas esperou pelo melhor. Com o tempo, no entanto, suas preocupações se transformaram em alarme. A noite em que ela viu Emília ajoelhada na tempestade a abalou profundamente. Não importa o quanto ela reproduzisse a cena em sua mente, ela não conseguia apagar a imagem do rosto pálido de sua amiga e de sua barriga inchada sob a chuva torrencial. Letícia mal havia dormido desde então. Algo tinha que ser feito. No fim de semana seguinte, ela passou pela casa dos Carvalho novamente. Emília abriu a porta lentamente, seu sorriso fraco, seu corpo apoiado no batente para se sustentar. Letícia carregava uma cesta de frutas e uma sopa que havia feito, fingindo ser apenas uma visita amigável. Mas no momento em que ela entrou e viu os hematomas nas pernas de Emília, seu peito se apertou de raiva. Emília, Letícia sussurrou quando Miguel subiu as escadas. Você não pode continuar assim. Ele está te destruindo. Emília abaixou o olhar. Letícia, por favor, não torne isso mais difícil. Se eu o chatear novamente, ele vai... Vai o quê? Letícia interrompeu bruscamente, sua voz falhando. Você está grávida, hein? Isso não é mais só sobre você. É sobre seu filho. Você acha que ele vai tratar um bebê melhor do que trata você? Lágrimas encheram os olhos de Emília. Ela queria argumentar, mas as palavras de Letícia cortaram seu silêncio como um relâmpago. Ela havia pensado a mesma coisa incontáveis vezes, mas estava com muito medo de dizer em voz alta. Naquela noite, depois que Miguel saiu para uma de suas reuniões de trabalho, Letícia ficou. Ela se sentou em frente a Emília na mesa da cozinha, as mãos em volta de uma xícara de chá quente. Você me tem, disse Letícia suavemente. Você não está sozinha. Eu vou te ajudar, custe o que custar. Os lábios de Emília tremeram. Mas eu não tenho dinheiro, sem plano. Não posso simplesmente sair pela porta. Letícia se inclinou para a frente. Então faremos um plano. Vou falar com pessoas que conheço na clínica. Vou te ajudar a ver um advogado. Você não precisa fazer isso da noite para o dia, mas você pode fazer. Prometa-me que vai pensar sobre isso. Pela primeira vez em meses, Emília sentiu algo se agitar dentro dela. Esperança. Era frágil, como uma vela bruxuleante ao vento, mas estava lá. Ela a sentiu lentamente,
suas lágrimas escorrendo por suas bochechas. Letícia estendeu a mão na mesa e segurou a mão da amiga. Você é mais forte do que pensa, e quando chegar a hora, você não o enfrentará sozinha. Mais tarde naquela noite, Emília se deitou na cama ao lado de Miguel, que estava muito distraído com o telefone, para notar o leve sorriso brincando em seus lábios. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma faísca de coragem, porque agora Emília não estava apenas sofrendo em silêncio. Ela tinha uma aliada, e juntas elas começariam a imaginar uma vida além do controle de Miguel. Nas semanas que se seguiram à tempestade, Emília carregou as cicatrizes daquela noite em seu corpo, em seu coração e em sua memória. No entanto, uma noite, quando ela menos esperava, Miguel voltou para casa agindo como um homem diferente. Ele entrou com flores, algo que não fazia desde os primeiros dias de namoro. Ele beijou sua bochecha gentilmente e colocou o buquê no balcão como se fosse um gesto comum de afeto. Emília parou, confusa, suas mãos apertando o pano de prato que ela estava segurando. "O que é isso?" ela perguntou cautelosamente. Miguel sorriu, um sorriso charmoso e treinado. "É para você, hein? Eu tenho sido muito duro com você. Você não merece isso. Você está carregando meu filho, e eu deveria ser melhor." As palavras dele eram como mel morno, mas tinham um gosto amargo para Emília. Ela queria acreditar nele, queria desesperadamente pensar que o homem que ela uma vez amou ainda estava lá em algum lugar. Por um momento, ela até se permitiu ter esperança. Talvez Letícia estivesse errada. Talvez ele pudesse mudar. Nos dias seguintes, Miguel manteve a encenação. Ele ajudava na casa, perguntava sobre a saúde dela, até cozinhou o jantar uma noite. Para os de fora, ele parecia a imagem de um marido devotado se preparando para ser pai. Os vizinhos comentavam como Emília tinha sorte de ter um homem que finalmente parecia ter amadurecido. Mas, sob a superfície, as rachaduras eram óbvias. Emília notou como o telefone dele nunca saía do lado, como ele escorregava para outro quarto quando as ligações chegavam. Ela notou os leves traços de perfume que não eram os dele, e o olhar vazio em seus olhos quando ele dizia que a amava. Uma noite, enquanto jantavam juntos, Miguel estendeu a mão na mesa e tocou a mão dela. "Eu quero que a gente comece do zero, Emília. Um novo capítulo. Você não acha que merecemos isso?" Emília forçou um pequeno sorriso, mas seu estômago se revirou. Ela se lembrou do aviso de Letícia. Abusadores não mudam. Eles apenas se tornam melhores em fingir. Ainda assim, Emília fingiu concordar. Ela assentiu, fingindo aceitar suas palavras. Por dentro, ela estava observando cuidadosamente, esperando, aprendendo. Se Miguel pensava que seu charme a faria esquecer a chuva, a humilhação, a crueldade, ele estava enganado. A performance não durou muito. Em poucos dias, a máscara começou a cair. Uma noite, quando Emília mencionou que Letícia a havia convidado para uma consulta médica, a expressão de Miguel escureceu. "Por que você precisa dela? Você me tem." Ele cortou. O coração de Emília afundou. Lá estava, o controle, a possessividade, o velho Miguel rompendo a barreira. Ela percebeu então que a bondade dele não passava de uma capa, uma forma de ganhar tempo enquanto ele continuava seu caso e a mantinha presa. Naquela noite, Emília sussurrou para seu filho não nascido. "Não podemos confiar nele. Não podemos esperar que ele mude." As flores no balcão já haviam começado a murchar, suas pétalas caindo uma a uma. Elas eram o reflexo perfeito das falsas promessas de Miguel. Bonitas por um momento, mas mortas na raiz. E enquanto Emília observava aquelas pétalas se espalharem, ela sabia que era hora de se preparar para algo maior. Um plano que a libertaria. A noite em que a última pétala do buquê de Miguel caiu no chão da cozinha,
Emília fez sua escolha. Ela não podia mais viver nas sombras do medo, da humilhação e das promessas quebradas. Por muito tempo ela havia aguentado, orando por uma mudança que nunca viria. Mas agora, com o futuro de seu filho pressionando contra suas costelas a cada chute, ela sabia que a sobrevivência significava algo mais do que esperar. Significava partir. Letícia foi a primeira pessoa em quem ela confidenciou. Elas se sentaram no carro de Letícia uma noite depois da consulta médica de Emília, as janelas embaçadas pela conversa sussurrada. A voz de Emília tremeu enquanto falava. Não aguento mais isso, Letícia. Se eu ficar, vou me perder completamente e não vou deixar meu bebê crescer em uma casa cheia de medo. Letícia segurou a mão dela com força. Então vamos te tirar daqui, custe o que custar. Mas fugir de Miguel não era simples. Ele controlava as contas bancárias, monitorava seu telefone e a vigiava a cada movimento. Se ela desaparecesse de repente, ele a caçaria. Emília precisava de um plano tão impecável que ele nunca questionaria. Foi então que a ideia surgiu, uma ideia perigosa e desesperada que só uma mulher levada ao limite poderia imaginar. Vou desaparecer, sussurrou Emília, com os olhos cheios de determinação. Vou fazê-lo acreditar que estou morta. Se ele pensar que estou morta, ele vai parar de procurar. Letícia ofegou, mas enquanto a ideia se aprofundava, ela começou a fazer sentido. Somente na morte Emília poderia realmente estar livre na mente de Miguel. Era um plano cheio de riscos, mas era a única maneira de se libertar do controle dele. Nas semanas seguintes, Emília e Letícia começaram a se preparar em segredo. Letícia conectou Emília com Daniel Oliveira, um advogado que havia visto muitas mulheres sofrerem em silêncio. Daniel ouviu atentamente, sua expressão séria, mas apoiadora. Se é isso que você realmente quer, vamos protegê-la. Vamos preparar tudo, documentos, moradia segura, até mesmo nova identificação, se necessário. Mas você deve estar pronta. Uma vez que você faça isso, não há como voltar atrás. Emília assentiu, com a mão repousando em sua barriga. Estou pronta. Pelo meu filho, eu tenho que estar. Juntas, elas planejaram pequenos passos. Letícia contrabandeou roupas e itens essenciais da casa dos Carvalho durante suas visitas. Daniel começou a elaborar estratégias legais caso Miguel tentasse tomar o controle dos bens de Emília. Emília mesma escreveu cartas, despedidas para seu filho, para Letícia, até mesmo para seus pais em casa, tomando cuidado para escondê-las onde Miguel poderia um dia encontrá-las. Todas as noites, enquanto Miguel dormia ao lado dela, Emília ficava acordada, ensaiando sua fuga em sua mente. Seu coração batia forte de medo, mas também com uma estranha força recém-descoberta. Pela primeira vez em anos, ela não estava apenas reagindo à crueldade de Miguel. Ela estava planejando algo por conta própria. E quando o dia finalmente chegasse, ela desapareceria como um fantasma na tempestade, deixando Miguel para acreditar que a havia destruído, quando, na verdade, ela o havia superado. Porque Emília não estava mais planejando ser sua vítima. Ela estava planejando se tornar seu maior arrependimento. A noite em que Emília escolheu desaparecer parecia estranhamente semelhante àquela em que Miguel a havia forçado a se ajoelhar na tempestade. A chuva forte castigava as ruas do Rio de Janeiro e o vento sacudia as janelas como um aviso do próprio destino. Mas desta vez, Emília não era a mulher indefesa ajoelhada no frio. Desta vez, ela era a arquiteta de sua própria fuga. Ela havia se preparado com cuidado. Letícia estacionou seu carro a alguns quarteirões de distância, esperando nas sombras com o motor ligado. Daniel já havia providenciado a rede de segurança legal e um abrigo temporário onde Emília poderia ficar escondida. Tudo o que restava era para Emília dar o passo mais perigoso de todos,
fugir sem levantar a suspeita de Miguel. Naquela noite, Miguel chegou em casa bêbado novamente, com a gravata solta, seu sorriso presunçoso. Ele mal notou Emília, que se sentou em silêncio à mesa. Para ele, ela era apenas uma sombra agora, alguém muito esmagada para importar. E essa arrogância era exatamente com o que Emília estava contando. Quando ele subiu as escadas para tomar banho, Emília se moveu rapidamente. Ela colocou uma pequena nota no balcão, suas palavras cuidadosamente escolhidas para soar como desespero, não como fuga. Não aguento mais isso. Me perdoe. Ao lado, ela deixou a aliança de casamento, um símbolo que Miguel interpretaria como definitivo. Ela vestiu um casaco com capuz que Letícia havia lhe dado e colocou uma pequena bolsa debaixo do braço. Cada som parecia ampliado, o ranger do chão, o barulho da água no andar de cima, as batidas de seu próprio coração. Por um momento ela parou na porta da frente, paralisada pelo medo. E se ele a pegasse? E se isso falhasse? Mas então ela colocou a mão em sua barriga, sentindo um leve chute, uma lembrança do porquê ela tinha que fazer isso. Seu filho merecia mais do que o medo. Com uma respiração profunda, Emília abriu a porta e saiu para a chuva. A tempestade a engoliu instantaneamente, encharcando suas roupas, mascarando seus movimentos. Ela se apressou pela rua, seus olhos fixos nos faróis de Letícia, que esperavam. Atrás dela, a casa se erguia, escura e opressiva, uma prisão que ela estava deixando pela última vez. Letícia abriu a porta do carro, as lágrimas já escorrendo por seu rosto. "Você conseguiu", ela sussurrou, enquanto Emília escorregava para o banco. Emília não respondeu. Ela não conseguia. O peso do momento pesava em seu peito, mas por baixo dele havia alívio, alívio doce e frágil. De volta em casa, Miguel terminou seu banho, cantarolando para si mesmo. Ele notou a nota e o anel deitados no balcão. A princípio, ele zombou. "Patético!" ele murmurou, supondo que Emília tivesse ido para a casa de Letícia para se acalmar durante a noite. Mas com o passar das horas, e ela não retornou, a irritação se transformou em suspeita, e a suspeita em pânico. Ele invadiu a casa, gritando o nome dela, mas apenas o silêncio respondeu. A chuva batia nas janelas, ecoando o vazio ao seu redor. Ao amanhecer, quando Emília ainda não havia retornado, as mãos de Miguel tremeram enquanto ele segurava a nota novamente. As palavras se desfocaram, mas a mensagem era clara. Sua esposa havia ido embora, e pela primeira vez em anos, Miguel Carvalho sentiu algo que ele nunca esperava. Medo. A princípio, Miguel descartou a nota como uma birra. Ele dizia a si mesmo que Emília estava sendo dramática, que ela provavelmente havia ido para a casa de Letícia para esfriar a cabeça. Ele serviu uma bebida, confiante de que ela voltaria de manhã com desculpas. Mas quando o amanhecer chegou e o lado de Emília da cama ainda estava frio, algo dentro dele mudou. Miguel andou pela casa, murmurando maldições baixinho. "Onde diabos você está, Emília?" Sua voz ecoou nos quartos vazios, batendo nas paredes que de repente pareciam muito silenciosas. Ele verificou a garagem. O carro dela ainda estava lá. Verificou o armário dela. A maioria de suas roupas havia sumido. Um arrepio de frio percorreu sua espinha. No meio da manhã, a irritação se transformou em pânico. Ele ligou para o telefone dela repetidamente, mas a ligação ia direto para a caixa postal. Ele passou de carro pelo apartamento de Letícia, batendo na porta, mas Letícia não atendeu. Os vizinhos espiaram por suas janelas, enquanto Miguel gritava no corredor, sua compostura se esvaindo. O medo de perder o controle o corroía. Por anos, Emília havia sido previsível. Ela obedecia. Ela se submetia. Ela ficava quieta. Ela era sua posse. Mas agora, ela havia escorregado por entre seus dedos como areia, deixando apenas um anel
e uma nota que parecia um adeus final. Naquela noite, Miguel foi à polícia. Ele não admitiu a verdade, é claro. Ele disse a eles que sua esposa grávida estava desaparecida, que ele temia que algo terrível tivesse acontecido com ela. Sua voz tremeu com uma tristeza ensaiada, seus olhos marejados com lágrimas falsas. Os policiais assentiram educadamente, registrando o boletim de ocorrência, alheios à crueldade que havia levado Emília a fugir. Com o passar dos dias, sem sinal de Emília, a máscara de Miguel começou a rachar. Ele não dormia, andando pela casa à noite como um animal enjaulado. Ele se irritava com colegas de trabalho, seu charme substituído por agitação. Sua amante, Clara, ficou impaciente com seu estado distraído, finalmente cortando o relacionamento. Se você sente tanta falta dela, por que não vai encontrá-la? As palavras foram mais profundas do que ela pretendia. Miguel não sentia falta de Emília por amor. Ele sentia falta do controle, do poder, da certeza. Sem ela, ele se sentia nu, exposto, fraco. Então veio o momento que levou seu pânico ao desespero. Uma equipe de busca descobriu o casaco de Emília perto de um rio inchado fora da cidade. Rasgado, sujo de lama e encharcado, parecia que estava lá há dias. A polícia deu a notícia a Miguel com rostos solenes. Não podemos confirmar nada ainda, disse um policial cuidadosamente. Mas é possível que sua esposa tenha se afogado durante a tempestade. O coração de Miguel despencou. Por um longo momento, ele não conseguia respirar. Ele segurou o casaco, o tecido encharcado ainda com o leve perfume dela. A ideia de que ela havia partido, realmente partido, o atingiu com uma força que ele não esperava. Ele cambaleou de volta para a casa naquela noite, segurando o casaco como se fosse tudo o que lhe restava. Pela primeira vez em sua vida, Miguel Carvalho sentou em silêncio, sem raiva, sem arrogância, apenas vazio. Porque seja por destino ou por escolha, sua esposa havia desaparecido de seu mundo. E a ideia da morte dela se tornou o primeiro fantasma a assombrá-lo. A pequena igreja no Rio de Janeiro estava cheia de sussurros abafados, o ar pesado de tristeza e especulação. Uma foto simples de Emília emoldurada estava no altar, cercada por lírios brancos e velas tremeluzentes. Mas não havia caixão, nem corpo, apenas o vazio assombroso de uma mulher que havia desaparecido na tempestade, deixando para trás perguntas que ninguém podia responder. Miguel se sentou no primeiro banco, com a cabeça baixa, as mãos firmemente cerradas. Para qualquer um que o observasse, ele parecia um viúvo em luto, quebrado pela tragédia. Ele enxugou os olhos com um lenço, seus ombros tremendo com o que pareciam ser soluços. Vizinhos, alheios à verdade, murmuravam simpatia. Pobre homem, perder sua esposa e seu filho não nascido assim? Letícia se sentou no lado oposto, com o rosto pálido, os olhos molhados de lágrimas reais. Ela era a única na sala que sabia a verdade, que Emília estava viva, escondida e assistindo seu próprio funeral de longe. Letícia carregava o peso desse segredo como uma pedra em seu peito, mas também carregava orgulho. Sua melhor amiga havia feito o impensável. Ela havia recuperado sua vida, mesmo que o mundo acreditasse que ela tinha partido. O pastor falou gentilmente, pintando um quadro de Emília como uma esposa devotada e futura mãe, cuja vida havia sido tragicamente interrompida. Miguel curvou a cabeça ainda mais, desempenhando seu papel perfeitamente. Ele fungou nos momentos certos, fechou os olhos como se estivesse sobrecarregado e até sussurrou. Sinto muito, baixinho, embora ninguém pudesse saber pelo que ele realmente sentia muito. Após o serviço, as pessoas se aproximaram de Miguel, oferecendo condolências. Ela era uma mulher tão doce, disse uma vizinha idosa, acariciando o braço dele. Miguel assentiu,
com os lábios firmemente pressionados, vestindo o luto como uma máscara. No fundo, no entanto, uma tempestade se formava. Emília realmente havia partido? O rio a engolira ou ela havia encontrado uma maneira de fugir dele? O pensamento o corroía como uma infecção que ele não conseguia curar. Enquanto isso, longe da igreja, Emília sentava em um pequeno apartamento alugado que Letícia havia conseguido através de Daniel. Ela vestia um suéter simples, o cabelo escondido sob um lenço, seu corpo tremendo enquanto assistia ao serviço por meio de uma transmissão ao vivo que Letícia secretamente instalou para ela. Ver sua própria foto emoldurada em flores, ouvir seu nome ser falado no tempo passado, era surreal, arrepiante e libertador ao mesmo tempo. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Ela sussurrou para seu filho não nascido. Este é o preço da liberdade. O mundo pensa que nós fomos, mas nós ainda estamos aqui. E um dia ele saberá o que perdeu. De volta à igreja, a amante de Miguel, Clara, estava de pé na parte de trás, de braços cruzados, seus olhos afiados. Para ela, o funeral não era sobre perda, era sobre oportunidade. Com Emília fora do caminho, ela acreditava que seu caminho para Miguel estava livre. Ela ainda não percebia que a fundação dele estava desmoronando, que o fantasma de Emília Carvalho o assombraria de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. E enquanto as velas se consumiam, o mundo lamentava uma mulher que não estava morta, enquanto seu marido começava a desmoronar nas correntes de sua própria culpa. Por um breve momento após o funeral, Miguel Carvalho desempenhou o papel do viúvo em luto perfeitamente. Ele andava com os olhos vermelhos, aceitava caçarolas dos vizinhos e falava suavemente sobre o quanto sentia falta de Emília. Mas a atuação não durou muito. Assim que as condolências pararam e os vizinhos voltaram às suas vidas, Miguel começou a revelar suas verdadeiras cores. Na mesma noite do serviço, sua amante, Clara, entrou descaradamente na casa dos Carvalho, seus saltos tilintando contra o chão de madeira como uma marcha da vitória. Ela o abraçou e sussurrou. Ela se foi agora. Não precisamos mais nos esconder. Miguel sorriu, com um copo de uísque na mão. Finalmente, ele disse. Sem mais reclamações, sem mais drama, só nós. Eles brindaram à ausência de Emília, rindo como se a memória dela não fosse nada mais do que um incômodo varrido para o lado. Miguel não se importou que a foto dela ainda estivesse na lareira, emoldurada em fita preta. Ele não se importou que o bairro ainda sussurrasse de pena. Ele estava livre, ou assim pensava. Sua arrogância cresceu rapidamente. Em poucos dias, ele começou a desfilar com Clara pela cidade, apresentando-a como uma amiga próxima. Ele a levava a jantares, postava fotos deles online e até a levou ao mesmo restaurante onde ele havia pedido Emília em casamento. Quando as pessoas levantavam as sobrancelhas, Miguel os dispensava. A vida continua, ele lhes dizia friamente. Não posso viver no passado. A portas fechadas, no entanto, as rachaduras já estavam se formando. Clara não era a fuga doce que ele imaginava. Ela era exigente, ciumenta e rápida em lembrá-lo de que havia sacrificado sua própria reputação para ficar com ele. Não se atreva a esquecer o que eu sacrifiquei. Ela sibilou uma noite quando ele chegou em casa tarde. Miguel, acostumado a controlar Emília com facilidade, se viu irritado com a ousadia de Clara. Mas ele engoliu sua raiva, por enquanto. Ele precisava dela. Ela o fazia se sentir desejado, admirado e poderoso. Essa ilusão era tudo o que ele tinha sobrado. Enquanto isso, a culpa que ele tentava enterrar começou a vir à tona de maneiras inesperadas. Ele se pegava olhando para o casaco de Emília, ainda guardado em uma gaveta. Algumas noites, ele jurava que podia ouvir a voz dela na casa vazia, sussurrando seu nome no escuro. Uma vez, enquanto se barbeava,
Ele teve um vislumbre do reflexo dela no espelho atrás dele, apenas para se virar e não encontrar nada lá. Miguel ria disso durante o dia, culpando o uísque ou a falta de sono. Mas nas horas tranquilas, quando o mundo estava em silêncio, o fantasma de Emília Carvalho o assombrava. Ainda assim, sua arrogância o empurrava para frente. Ele começou a fazer planos com Clara, vendendo a casa, investindo as economias de Emília, começando do zero em outro lugar. Ele assinava papéis com um sorriso malicioso, convencido de que havia sido mais esperto que todos, até mesmo que o destino. O que Miguel não sabia era que Emília estava viva, observando, esperando. Cada movimento arrogante que ele fazia, cada risada egoísta que ele compartilhava com Clara, era mais um prego no caixão de sua própria queda. Porque enquanto Miguel celebrava sua liberdade, ele não tinha ideia de que a mulher que ele pensava ter sido enterrada pela tempestade um dia retornaria, não como sua esposa, mas como sua punição. Enquanto Miguel desfilava pela cidade com Clara em seu braço, Emília Carvalho estava aprendendo a respirar novamente. Escondida em um pequeno apartamento que Daniel havia conseguido sob um nome diferente, ela vivia nas sombras, mas pela primeira vez em anos, ela se sentia segura. O apartamento era modesto, 2 quartos, uma cama rangente, um sofá de segunda mão. Mas para Emília era um palácio de liberdade. Ela podia fechar a porta sem medo de que ela batesse na sua cara. Ela podia andar pelo chão sem o peso de passos a seguindo. E o mais importante, ela podia colocar a mão em sua barriga e sussurrar promessas para seu filho não nascido, sem que ninguém zombasse dela por isso. Letícia a visitava frequentemente, trazendo compras e vitaminas pré-natais. Ela chegava com sacolas de frutas frescas e sopa quente, cuidando de Emília como uma irmã protetora. "Você precisa de força", Letícia insistia, colocando a comida no balcão. "Não só para você, mas para o bebê." Emília sorria levemente, seus olhos muitas vezes se enchendo de lágrimas. "Não sei o que faria sem você." Letícia apertou a mão dela. "Você nunca terá que descobrir." À noite, quando o mundo lá fora estava em silêncio, Emília escrevia em um pequeno diário que Daniel havia lhe dado. Ela escrevia cartas para seu filho não nascido, cartas cheias de sonhos de parquinhos, histórias de ninar e uma vida livre de medo. Ela escrevia confissões da dor que havia suportado, não para se lamentar, mas para se libertar dela. O diário se tornou sua terapia, sua prova de que ela ainda existia, ainda tinha uma voz. Daniel a checava semanalmente, atualizando-a sobre o comportamento de Miguel. "Ele é imprudente", Daniel relatou uma tarde, ajustando seus óculos enquanto folheava papéis, gastando dinheiro como água, exibindo-se com a amante dele. "Mas não se preocupe, estamos construindo um caso. Cada movimento que ele faz agora é outra arma para nós mais tarde." Emília ouvia, seu coração inchando com uma mistura de alívio e amargura. Ela queria justiça, sim, mas mais do que isso, ela queria paz. Ainda assim, a garantia de Daniel lhe deu confiança. Pela primeira vez, ela não estava apenas fugindo, ela estava se preparando. No entanto, se esconder não era fácil. Toda vez que ela saía, Emília usava um lenço e óculos de sol grandes, aterrorizada de ser reconhecida. Ela evitava lugares lotados, falava pouco com estranhos e vivia com a constante dor da separação. Assistir ao seu próprio funeral online havia sido surreal, mas viver como se ela já estivesse morta era ainda mais difícil. Uma noite, Letícia a encontrou sentada à janela, olhando para a chuva. "Você se arrepende?" Letícia perguntou gentilmente. Emília balançou a cabeça lentamente. "Não, eu me arrependo de ter esperado tanto. Eu me arrependo de ter deixado ele me quebrar pedaço por pedaço. Mas sair, fingir minha morte,
É a única maneira que eu poderia nos salvar. Ela colocou a mão sobre o estômago, sua voz firme. E quando este bebê nascer, eu finalmente darei a ele a vida que ele merece. Os olhos de Letícia brilharam de orgulho. Então estaremos prontas, hein? Quando chegar a hora, vamos mostrar ao mundo quem você realmente é. E naquele pequeno apartamento, Emília percebeu que não estava mais apenas se escondendo. Ela estava reunindo forças para o dia em que se levantaria novamente. Emília se acostumou com as visitas semanais de Daniel, as conversas tranquilas que lhe davam força e as cuidadosas atualizações sobre o comportamento de Miguel. Na maioria das vezes, seus relatórios apenas confirmavam o que ela já suspeitava. Miguel era imprudente, arrogante e infiel. Mas uma tarde, Daniel chegou com papéis que fizeram o sangue de Emília gelar. Ele colocou uma pasta na mesa da cozinha, sua voz baixa e séria. Emília, há algo que você precisa ver. Suas mãos tremeram enquanto ela abria a pasta. Extratos bancários, assinaturas, documentos legais. A princípio, ela não entendeu o que estava vendo. Então a verdade a atingiu como uma onda gigante. Miguel estava se preparando para tirá-la de tudo. Suas economias, seu nome, até mesmo seu filho. Daniel explicou, sua voz firme, mas cheia de raiva. Estes não são apenas registros financeiros. Ele arquivou documentos para reivindicar o controle total de seus bens. E há algo pior. Ele iniciou procedimentos para questionar a paternidade de seu bebê. Se você ainda estivesse com ele, ele teria tentado tirar a criança de você no momento em que ela nascesse. A respiração de Emília parou. Tirar meu bebê? Ela sussurrou, sua voz falhando. Daniel assentiu gravemente. Homens como ele não param no controle. Eles destroem. E ele estava planejando isso muito antes de você desaparecer. Lágrimas encheram os olhos de Emília. Ela havia suportado a humilhação, a violência, o silêncio. Mas essa traição a perfurou mais fundo do que qualquer crueldade anterior. Não era suficiente para Miguel quebrar seu espírito. Ele queria apagá-la completamente, tirar a única coisa pura que ela tinha, seu filho. Letícia, que havia vindo para sentar com ela, bateu o punho na mesa. Esse monstro, ele não merece respirar o mesmo ar que você. Não podemos simplesmente deixá-lo continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. As mãos de Emília tremiam enquanto ela segurava a barriga. O bebê chutou suavemente, como se a lembrasse da vida pela qual ela estava lutando. Suas lágrimas se endureceram em algo mais, resolução. Ele pensou que eu era fraca. Ele pensou que poderia me controlar para sempre. Mas ele está errado. Eu não vou deixar ele vencer. Nem agora, nem nunca. A partir daquele momento, o plano de Emília mudou. Ela não estava mais apenas fugindo. Ela estava reunindo evidências, se preparando para um dia em que pudesse confrontá-lo não como a esposa quebrada que ele se lembrava, mas como uma mulher que havia se levantado mais forte das cinzas. Daniel se inclinou para a frente. Se você quer justiça, Emília, precisaremos ser pacientes. Precisaremos de provas. Ele é arrogante, mas é esperto. Ele pensa que você se foi, o que o torna descuidado. Essa é a nossa vantagem. Cada mentira, cada assinatura, cada traição se voltará contra ele. Emília enxugou as lágrimas, seus olhos brilhando com uma determinação que ela não sentia há anos. Então vamos começar. Naquela noite, enquanto a chuva batia suavemente na janela do apartamento, Emília abriu seu diário novamente. Mas desta vez, ela não escreveu cartas de tristeza. Ela escreveu uma declaração. Pelo meu filho, por mim mesma, por cada mulher que já foi silenciada, eu vou me levantar. E enquanto a tinta secava, Emília sabia que a verdade não era mais um fardo. Era sua arma. As semanas que se seguiram testaram Emília de maneiras que ela nunca imaginou. O estresse de se esconder, o medo constante de ser descoberta
e o peso de carregar seu filho na solidão começaram a cobrar seu preço de seu corpo frágil. Algumas manhãs, ela mal conseguia sair da cama. Suas pernas ainda doíam da noite em que Miguel a havia forçado a se ajoelhar na tempestade, e sua energia se esvaía mais rápido do que ela conseguia recuperá-la. Letícia frequentemente a encontrava encolhida no sofá, pálida e suando, seus braços envolvidos de forma protetora em sua barriga. "Você precisa de um hospital", Letícia implorou uma tarde, ajoelhando-se ao lado dela. Emília balançou a cabeça fracamente. "Não, se Miguel tiver uma mínima pista de que estou viva, ele vai me encontrar. Não posso arriscar." Os olhos de Letícia se encheram de lágrimas. "Você não pode lutar nesta batalha se não estiver bem, Em." Emília sorriu fracamente, seus lábios rachados, mas seu espírito intacto. "Eu não preciso ser forte no corpo. Eu só preciso ser forte na vontade. Pelo meu bebê, pela justiça." Daniel trouxe remédios e providenciou um médico discreto para checá-la no apartamento. O médico confirmou o que Emília já sabia. Ela estava exausta, perigosamente, mas o bebê ainda estava saudável. Essa única garantia alimentou sua determinação. À noite, Emília lutava contra febres e pesadelos. Em seus sonhos, a voz de Miguel trovejava pelas paredes, acusando-a, zombando dela, estendendo a mão para a criança dentro dela. Ela acordava assustada, ofegando por ar, apenas para se encontrar segura no pequeno apartamento. Ela colocava a mão em seu estômago, sussurrando através de lábios trêmulos. "Ainda estamos aqui. Vamos conseguir." Seu diário se tornou sua âncora. Ela escrevia todos os dias, às vezes apenas algumas palavras, às vezes páginas inteiras. Palavras de dor, palavras de desafio, palavras que pintavam um futuro onde seu filho correria livre em um mundo não contaminado pelo medo. Letícia frequentemente lia ao lado dela, lágrimas escorrendo enquanto a caligrafia de Emília se tornava mais fraca, mas mais feroz. "Você está deixando um legado", Letícia disse uma vez. "Um dia, seu filho saberá que você nunca desistiu." A saúde de Emília pode ter falhado, mas sua resolução se afiou como aço. Ela começou a coletar cada pedaço de informação que Daniel descobria, estudando-o com intensidade. Transferências bancárias, assinaturas falsas, mentiras nos negócios. Cada documento era outro tijolo no caso que ela estava construindo silenciosamente. Ela pode não ter tido a força para se manter em pé fisicamente, mas sua mente e seu espírito estavam mais fortes do que nunca. Uma noite após uma febre particularmente brutal, Emília se sentou, o cabelo úmido de suor, os olhos queimando com clareza. "Ele tentou me destruir", ela sussurrou para Letícia e Daniel, "mas ele não entende. A dor não me quebra, ela me alimenta. Quanto mais fraco meu corpo se sente, mais forte minha alma cresce." Letícia segurou a mão dela, dominada pela emoção. Daniel assentiu solenemente, vendo o fogo retornar aos olhos de Emília. E naquele corpo frágil, mas inflexível, Emília carregava um poder que Miguel nunca poderia esmagar. O poder de uma mulher que já havia andado pelo inferno e estava se preparando para retornar com chamas em suas mãos. A febre deixou Emília mais fraca do que nunca, mas sua mente estava mais clara do que havia sido em anos. Ela percebeu que, por mais cuidadoso que seu plano fosse, a vida era incerta. Miguel ainda estava lá fora, imprevisível, perigoso e capaz de qualquer coisa. Se algo acontecesse com ela, ela não podia permitir que seu filho crescesse sem saber a verdade. Então, em uma noite tranquila, ela pegou seu diário e começou a escrever cartas, não apenas para seu filho não nascido, mas para todos que importavam. Sua caneta riscava lentamente o papel, sua mão tremendo,
mas suas palavras firmes e deliberadas. Para seu bebê, ela escreveu: "Você é a razão pela qual eu lutei, a razão pela qual eu sobrevivi quando pensei que não conseguiria. Mesmo se eu não estiver lá para te segurar, saiba que meu amor te cercará por todos os dias de sua vida. Nunca acredite que você não é desejado. Você foi o milagre que me deu coragem." Lágrimas embaçaram sua visão, mas ela continuou escrevendo. Para Letícia, ela escreveu: "Você foi minha irmã em todos os sentidos que importam. Você me viu quando ninguém mais viu. Se eu não conseguir, prometa-me que você dirá ao meu filho quem eu realmente era. Não apenas a mulher quebrada que Miguel tentou criar, mas a lutadora que eu me tornei com a sua ajuda." Para Daniel, ela escreveu: "Obrigada por me devolver a minha voz. Você acreditou em mim quando o mundo teria me dispensado. Se a justiça vier, será porque você ficou ao meu lado quando eu estava muito fraca para ficar sozinha." Ela selou cada carta cuidadosamente, rotulando-as com nomes, e as colocou em uma caixa que Letícia havia lhe dado. Ela amarrou a caixa com um barbante e sussurrou: "Se eu cair, estas se levantarão em meu lugar." Letícia a encontrou horas depois, ainda sentada à mesa, com a cabeça apoiada no braço. "Emília, você precisa de descanso." Letícia a incentivou gentilmente. Emília sorriu fracamente. "Eu vou, mas primeiro eu precisava deixar algo para trás. Algo que contasse a verdade se eu não puder." A garganta de Letícia se apertou enquanto ela olhava para os envelopes selados. "Você não vai a lugar nenhum, hein? Você estará aqui para contar sua história a você mesma." Emília apertou a mão de sua amiga. "Espero que sim, mas a esperança não é suficiente. A preparação é a sobrevivência." Mais tarde naquela noite, Emília leu uma de suas cartas em voz alta para seu filho não nascido. Sua voz suave, mas inabalável. "Um dia vamos andar na luz do sol sem medo, mas se eu não estiver lá, saiba que eu lutei por você com tudo o que eu tinha." O bebê chutou suavemente e Emília pressionou a mão contra sua barriga, lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Você ouve isso? Você já é forte." Na luz fraca, cercada por suas palavras, Emília sentiu uma estranha paz. Ela não estava mais apenas fugindo. Ela estava documentando sua verdade, preservando sua voz para que ela nunca mais pudesse ser silenciada. E embora seu corpo fosse frágil, suas palavras se tornaram imortais. Cartas de amor e desafio que durariam mais que a crueldade de Miguel e garantiriam que sua história nunca morresse. A noite do baile de caridade deveria ser o triunfo de Miguel Carvalho. Vestido em um terno preto elegante, com sua amante Clara em seu braço, ele entrou no grande salão de festas do Rio de Janeiro como se fosse o dono do lugar. Os lustres brilhavam acima dele, câmeras piscavam, e os convidados sussurravam admirados sobre seu sucesso. Para Miguel, este era o seu palco, a sua prova de que ele havia superado a tragédia. Sua esposa morta não passava de uma sombra, e agora ele estava livre para se aquecer nos holofotes. Mas o destino tinha outros planos. Letícia e Daniel tinham ajudado Emília a se preparar para este momento por meses. Ela chegou silenciosamente, acompanhada por Daniel, sua transformação de tirar o fôlego. Longe estava a mulher frágil com olhos vazios e mãos trêmulas. Emília agora se portava com dignidade, seu cabelo elegantemente penteado, seu vestido simples, mas imponente. Sua presença irradiava força, e pela primeira vez em anos, ela parecia a mulher que sempre deveria ser. Sons de surpresa encheram o salão no momento em que ela atravessou as portas. Os convidados pararam no meio da conversa, seus copos de champanhe tremendo. Sussurros explodiram. "Essa não é a Emília Carvalho, mas ela não estava morta?" Miguel se virou, com o riso ainda nos lábios, e a cor escorreu de seu rosto. O copo escorregou de sua mão, quebrando no chão de mármore.
Seus olhos se arregalaram, descrença e horror colidindo enquanto ele olhava para a esposa que ele pensava ter desaparecido para sempre. Emília não se encolheu. Ela caminhou firmemente em direção a ele, seus saltos tilintando como trovão no salão silencioso. Seu olhar era afiado, inabalável, cortando-o de uma forma que nenhum grito jamais poderia. "Olá, Miguel", ela disse suavemente, sua voz firme, mas carregada por todo o salão como uma lâmina. Clara se encolheu ao seu lado, seus braços escorregando dele. Os convidados se viraram para assistir, alguns cobrindo a boca em choque, outros trocando olhares nervosos. O outrora orgulhoso Miguel Carvalho parecia um fantasma parado diante da mulher que ele havia enterrado em sua mente. "Você", Miguel gaguejou, sua voz tremendo. "Você deveria estar morta?" Emília terminou para ele, seus lábios se curvando em um leve sorriso. "É o que você queria, não é? Para que eu desaparecesse, para que você pudesse viver sua vida sem consequências." Seu rosto ficou vermelho, o suor brotando em suas têmporas. Isso não é possível. Você não é..." Mas Emília levantou a mão, silenciando-o. Daniel se adiantou, segurando uma pasta grossa de documentos. "É muito possível, Sr. Carvalho." Enquanto você desfilava com sua amante e desperdiçava dinheiro, Emília reuniu cada prova de suas mentiras. Fraude financeira, infidelidade, abuso. O salão explodiu em murmúrios chocados. Clara se afastou, seu rosto empalidecendo quando ela percebeu que havia se amarrado a um navio afundando. Os olhos de Emília nunca deixaram os de Miguel. "Você pensou que me quebrou, mas tudo o que você fez foi me libertar, e agora o mundo verá quem você realmente é." Miguel abriu a boca, desesperado para recuperar o controle, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, ele estava impotente. Não porque Emília gritou, mas porque ela se manteve em pé, inquebrável, inegável. E naquele salão brilhante, o império de Miguel Carvalho começou a desmoronar. Não com punhos ou tempestades, mas com o retorno da mulher que ele acreditava ter destruído. O baile de gala que Miguel Carvalho acreditava que coroaria seu sucesso, em vez disso, marcou o início de sua ruína. No momento em que Emília se revelou, tudo o que ele havia construído sobre mentiras começou a desmoronar. Convidados que uma vez apertaram sua mão, agora se afastavam, sussurrando em desgosto. Parceiros de negócios se desculparam, relutantes em serem associados a um escândalo. Até mesmo Clara escorregou silenciosamente, deixando-o encalhado no centro das atenções que ele um dia desejou. Daniel agiu rapidamente, distribuindo cópias dos documentos para a imprensa que havia sido convidada para cobrir o evento. Fraude bancária, peculato, contas secretas, tudo rastreado até Miguel. Repórteres tiraram fotos furiosamente, suas câmeras piscando como relâmpagos, capturando cada contração de seu rosto, cada gota de suor que escorria por sua testa. Miguel tentou falar para dar sua versão dos eventos, mas suas palavras tropeçavam umas nas outras. Isso é um engano. Ela está mentindo. Ela forjou tudo." Mas a evidência nas mãos de Daniel era irrefutável, e a multidão não acreditava mais em seus protestos vazios. Emília não gritou. Ela não precisava. Ela ficou em pé, alta, seu silêncio mais alto do que qualquer uma das negações frenéticas de Miguel. Sua própria presença era a prova de que sua crueldade não poderia apagá-la, que seu poder era uma ilusão. Em poucos dias, a queda foi devastadora. A empresa para a qual ele trabalhava o suspendeu pendente de investigação. Suas contas bancárias foram congeladas. Seus chamados amigos pararam de atender suas ligações. E Clara, a amante que ele pensou que ficaria ao seu lado, desapareceu sem deixar rastros, levando consigo quaisquer sobras de dinheiro que pôde. A imprensa devorou a história.
Viúva retorna dos mortos para expor o marido. Manchetes pintaram Miguel como um monstro que abusava de sua esposa, esbanjava dinheiro e traía sua comunidade. Vizinhos que uma vez sentiram pena dele, agora cuspiam seu nome em desgosto. Miguel se retirou para sua casa, a mesma casa onde ele uma vez dominou Emília. Agora estava silenciosa, sufocante, cheia apenas dos ecos de sua crueldade passada. À noite, ele vagava de quarto em quarto, segurando uma garrafa de uísque, assombrado por visões de Emília ajoelhada na chuva. Ele jurava que podia ouvir a voz dela no vento, sussurrando as palavras que ele uma vez descartou. Você não importa para mim. Mas a lei não sussurrou. Ela rugiu. As autoridades, armadas com a evidência que Daniel forneceu, chegaram à sua porta. As acusações contra ele eram esmagadoras. Fraude, má conduta financeira e investigações sobre abuso doméstico. A arrogância de Miguel finalmente se despedaçou quando ele foi levado algemado, as câmeras piscando, os vizinhos observando. Durante tudo isso, Emília permaneceu calma. Ela não celebrou em voz alta ou se regozijou. Ela simplesmente segurou a mão de Letícia e colocou a outra gentilmente em sua barriga, sabendo que seu filho nunca cresceria sob a sombra de Miguel. O nome de Miguel, uma vez respeitado, se tornou uma maldição. Sua carreira acabou. Sua reputação destruída. Sua riqueza desapareceu. E quando ele se sentou sozinho em sua cela de prisão, despojado de tudo, a única coisa que restou foi o arrependimento. Porque ao tentar apagar Emília, Miguel apenas conseguiu apagar a si mesmo. E o fantasma da mulher, que ele pensou ter controlado, o assombraria pelo resto de seus dias. A tempestade havia passado, tanto do lado de fora quanto dentro da vida de Emília Carvalho. Semanas após a prisão de Miguel, o peso que havia pressionado seu peito por anos finalmente se dissipou. Ela não precisava mais olhar por cima do ombro, não precisava mais silenciar sua voz ou esconder seus hematomas. A jaula havia sumido. Pela primeira vez em o que parecia uma eternidade, ela podia simplesmente respirar. Emília se mudou para uma casa modesta, arranjada através da rede legal de Daniel. Não era grande ou chamativa, mas era dela. As paredes não ecoavam com gritos. As janelas não guardavam as sombras do medo. Elas recebiam a luz do sol, e Emília se viu abrindo-as todas as manhãs, deixando entrar o ar fresco da liberdade. Letícia permaneceu ao seu lado durante tudo, ajudando com as consultas médicas e enchendo a casa com risos que haviam estado ausentes por tempo demais. Você está radiante, hein? Letícia brincou uma tarde enquanto desempacotava roupas de bebê. Nem é brilho da gravidez. Este é o brilho da liberdade. Emília riu, um som que ela quase havia esquecido como fazer. Talvez ambos, ela admitiu, com a mão descansando em sua barriga que crescia. Daniel também permaneceu envolvido, garantindo que os crimes de Miguel fossem totalmente processados. Ele não vai mais te tocar, ele prometeu firmemente. A lei está do seu lado agora, e a verdade, você lhe deu poder. Emília assentiu com gratidão. Ela uma vez acreditou que a verdade era sua fraqueza, uma história que faria as pessoas terem pena dela. Mas agora ela entendia que era sua maior arma. Ao falar, ao sobreviver, ela havia transformado a crueldade de Miguel em sua queda. Quando seu filho finalmente nasceu, Emília chorou lágrimas de alegria enquanto segurava a pequena vida contra seu peito. Todas as noites de sofrimento, todas as tempestades, todo o medo, eles a haviam levado a este momento. Ela sussurrou suavemente. Você é livre. Você nunca conhecerá a escuridão que eu suportei. Eu te prometo isso. Letícia tirou uma foto. Emília, cansada, mas radiante, embalando seu recém-nascido com uma força que brilhava mais do que qualquer ferida já infligida a ela. Era uma foto de renascimento, não apenas para Emília,
mas para a vida que ela havia trazido ao mundo. Com o passar dos meses, Emília compartilhou sua história publicamente. Ela falou em abrigos para mulheres, contou sua verdade em entrevistas e incentivou outras presas no silêncio a encontrarem suas vozes. Nós não somos fracas, ela disse a uma multidão de sobreviventes, sua voz forte e firme. Somos mais fortes do que qualquer um que tenta nos quebrar. E quando nos levantamos não apenas por nós mesmas, mas por cada mulher que já foi silenciada. Aplausos ressoaram, mas Emília não buscava glória. Ela buscava a cura para si mesma, para seu filho, para outros que ainda lutavam em suas tempestades. À noite, quando ela embalava seu bebê para dormir, ela frequentemente refletia sobre sua jornada. Ela não pensava mais em Miguel com ódio. Ela pensava nele com pena. Ele havia perdido tudo porque nunca entendeu o amor, o respeito ou a verdadeira força. Emília havia sobrevivido. Ela havia transformado sua dor em poder, seu silêncio em uma voz e suas cicatrizes em um escudo. Sua mensagem para o mundo era clara. As tempestades podem quebrar galhos, mas elas também revelam as raízes que não podem ser destruídas. Então é assim que a história de Emília chega ao fim, meus queridos amigos. Vocês ainda estão aqui, não estão? Se vocês chegaram até este momento, isso significa que algo nesta história tocou seu coração de uma forma muito pessoal. E eu quero tirar um momento para ficar com vocês nesse sentimento. A jornada de Emília nos lembra de algo que os estoicos ensinaram há muito tempo. Não podemos sempre controlar o que os outros fazem conosco, mas podemos escolher como respondemos. Marco Aurélio uma vez escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força." Emília foi derrubada, humilhada, até mesmo apagada aos olhos do mundo, mas sua mente e seu espírito se recusaram a se quebrar. Essa escolha de se agarrar à esperança, de se levantar novamente, tornou-se sua liberdade. E isso não é algo que todos nós podemos carregar para nossas próprias vidas. Talvez você não esteja enfrentando a mesma tempestade que Emília, mas talvez você saiba como é ser subestimado, silenciado ou dado como certo. A história dela sussurra para nós. Você é mais forte do que as vozes que tentam te definir. Você é mais do que a dor que você suportou. Sêneca disse: "As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho faz com o corpo." Emília transformou seu sofrimento em força, seu silêncio em uma voz que inspirou outros. E se ela pôde fazer isso, você também pode, à sua própria maneira. Qualquer que seja a batalha que você esteja enfrentando, lembre-se, você não está sozinho. E sua história pode se tornar uma fonte de cura não apenas para você, mas para outros que precisam ouvi-la. Se a história de Emília te comoveu, deixe que seja mais do que apenas um momento. Compartilhe-a com alguém que pode precisar de encorajamento hoje à noite. Toque no botão de gostei para que mais pessoas possam vê-la e não se esqueça de se inscrever, porque aqui contamos histórias que não apenas entretêm, mas nos lembram o que significa aguentar, se levantar e curar. Então, meus amigos, vamos carregar a força de Emília conosco. A tempestade não dá a última palavra. Você dá.